Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Este é o terceiro trimestre de 2022 na classe de juvenis. Personagens marcantes da Bíblia. Samuel, privilégios e responsabilidades de um vocacionado. Sim, com grandes poderes vem sempre grandes responsabilidades. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. E disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel capítulo 7, versículo 12. Quem é Samuel? Ana, sua mãe, era estéril, motivo de profunda tristeza, principalmente diante das provocações de sua rival Penina. Nos tempos bíblicos e até os dias atuais, muitas mulheres têm o maior sonho da vida de ser mãe. Muitas delas, né? Na grande maioria. E porventura, se você for uma menina, muito provavelmente também será o seu grande sonho se casar e ter filhos. Com Ana não era diferente. Ana, que vem do hebraico, que quer dizer graça, ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos, e era o grande sonho da vida dela. Como se isso não bastasse, a sua rival Penina ficava, vamos dizer assim, implicando com ela. Eu tenho filho e você não tem. Então Samuel ele veio num cenário, já vê que é um cenário de disputa, né, na verdade, entre duas mulheres. É interessante que nós venhamos compreender que as mulheres elas têm algumas peculiaridades. Uma delas é a questão de ser mãe. E essa questão do sonho de ser mãe, quando uma pessoa é estéril, claro, não pode ser, então ela fica frustrada. Então, quando a mulher está frustrada, ela começa a ter grandes problemas, perda de peso, entre outras coisas. Mas o que mais aflige mesmo é a profunda tristeza com que essa pessoa viverá. A mulher que não pode gerar filhos, ela vive uma profunda tristeza. É uma tristeza sinceramente, de tocar o coração. E é muito interessante que nós vemos compreender que um dia Deus lembrou-se de Ana. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana, não quer dizer que Deus tinha esquecido. Quando a Bíblia diz que Deus lembrou, quer dizer que Deus tomou providência na causa. E Deus tomou providência na causa de Ana. É muito importante que nós venhamos entender que, mesmo para uma mulher que era estéril, o Senhor sim, Ele faz milagres e faz a madre abrir. E ela agora será mãe de um grande homem. Uma mulher, um pedido, um milagre. Em certa ocasião, Ana foi até o tabernáculo e rogou ao Senhor por um filho, prometendo que o entregaria ao Senhor para ser nazireu de Deus. Como sabemos, o Senhor ouviu o clamor de Ana e fez gerar. O nome escolhido para a criança não poderia expressar melhor tal acontecimento. Samuel quer dizer Deus ouve, ou ainda eu o pedi ao Senhor. Muito interessante a questão da oferta. Você vai se perguntar, mas isso tem a ver com oferta? Sim, tem a ver com oferta. Eu vou te explicar isso direitinho. Segundo alguns historiadores, Ana orou durante 24 anos para ter Samuel. Pois bem, independente se isso for realmente verídico ou não, interessante que Ana orou pelo seu filho. Você também precisa orar pelo seu filho, né? Apesar de você estar uma pessoa nova ainda, mas você já pode pensar em um dia ser mamãe. Pois bem, olha o ponto aqui interessante, que Ana foi ao tabernáculo e rogou ao Senhor por um filho, prometendo que o entregaria ao Senhor. O que é isso? Isso é um voto, é uma oferta. Olha que interessante. Quando nós damos uma oferta na casa do Senhor, de todo o nosso coração, e mais uma vez eu vou lembrar, não importa o quanto você entrega ao Senhor, dá a oferta ao Senhor, importa o seu coração. Não adianta você dar uma quantia altíssima em dinheiro e estar com o coração perverso, um coração triste, um coração amargurado, na verdade um coração perverso, o que caberia melhor, como é o caso de Caim, por exemplo. Caim não foi aceita a sua oferta porque Caim tinha um coração perverso. Pois bem, Ana orou durante muitos anos, se for realmente a questão dos 24 anos, são bastante tempo, né? E orou, e o Senhor não agia com Ana. Agora, nota que agora Ana mudou a sua oração. Agora Ana começa a orar e dedicar
caso o Senhor lhe conceda o pedido, agora vai entregar ao Senhor. Essa questão de entregar, para ele ser nazireu, é uma oferta. O Senhor me dá um filho e eu te devolvo. Ela só queria ter o prazer de ser mãe. Olha que coisa fantástica, extraordinária que o Senhor fez. E ela cumpriu este negócio. Então, veremos que depois o que Deus fez com essa oferta. Transformou Samuel num juiz, num profeta e sacerdote. Então veja que o Senhor, ele aumentou a oferta. O que isso quer dizer para nós? Quando nós entregamos um projeto para o Senhor, não diga que não é uma questão financeira, que é uma questão de projeto, como era o caso de Samuel. Quando você se entrega para a obra, quando você se oferta na casa de Deus, quando você se entrega para Deus, o Senhor faz prosperar. Por quê? Porque aquilo ali é um projeto para Deus. Ou seja, você está se entregando para o Senhor, não é algo que você quer. É algo que você está dando, que você está ofertando, é algo que você quer ser útil na obra, né? A ideia é essa, né? Ser útil na obra. Então, veja que no caso, o Samuel virou um nazireu. Alguém que sabe o que quer. Samuel não foi apenas um jovem frequentando o tabernáculo por ter sido obrigado pelos pais, como pareceu ser os casos dos filhos de Eli. Ele poderia ter seguido o mesmo caminho, crescer vendo e ouvindo sobre Deus, porém sem de fato dedicar-se a conhecê-lo. Contudo, Samuel não foi assim. Olha que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam na linha sacerdotal, então certamente ficariam no lugar de Eli. Entretanto, os filhos de Eli fizeram somente coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. Diferente de Samuel. Veja que é o mesmo cenário. Os filhos de Eli estavam no tabernáculo, na casa de Deus. Samuel também. Entretanto, Ofni e Finéias eram desobedientes, faziam abominações na casa do Senhor, mas Samuel era dedicado. Então veja que Samuel aqui ele não era obrigado a ir à casa do Senhor porque os pais obrigavam ele ia por prazer. Aquela salmo, né? Salmo 122:1, né? Alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então Samuel tinha dedicação ao Senhor, assim também como você. Você tem dedicação ao Senhor. Você tem se dedicado ao Senhor. E o Senhor tem visto este negócio. Não pensa você que pelo fato de você acordar no domingo de manhã, talvez um tempo chuvoso, um frio daquele, bom de ficar na cama, e você vai para a casa do Senhor para ouvir a palavra do Senhor, o Senhor está te observando. E certamente quando você ora, quando você vai pedir algo a Deus, o Senhor vai te dar. Ou vai ao menos te dar uma resposta sobre aquilo. Por quê? Porque o Senhor está vendo a sua dedicação. Ou seja, você não vai para a casa do Senhor porque você é obrigado a ir. Você vai porque você tem prazer no Senhor. Como diz a Salmos 84:10, né? Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em outro lugar. Então você tem prazer de estar na casa do Senhor. E isso alegra o coração de Deus. Então você precisa saber o que você quer. E o que você quer estar na casa do papai. Com quem andas? O problema de muitos crentes em nossa geração é que não conhecem ao Senhor de forma direta e pessoal, apenas de ouvir falar. Para piorar, ainda escolhem caminhar com outros que o conhecem menos ainda. As pessoas que sabem o que querem evidenciam em suas escolhas ações, companhias e comportamentos que estão intensamente dispostos a viverem o seu chamado. A Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Pois bem, quando vemos essa situação de pessoas, né, que às vezes estão até na casa de Deus, mas não tem nenhum conhecimento pessoal do Senhor, direto e pessoal com o Senhor, não tem nenhuma comunhão, agora se junta com amigos que conhecem o Senhor menos do que ele. O que isso vai gerar? Isso vai gerar uma completa desordem, uma desobediência ao Senhor. Por quê? Porque como não conhece o Senhor direta e pessoalmente, né, da forma pessoal que eu quero dizer, o que acontecerá? Eles não vão ter comunhão. Uma vez que não tem comunhão, as pessoas se afastam do Senhor. Então, com quem você tem andado? Qual o tipo de amigo que você tem andado? Não é nenhum pecado, por exemplo, você tem um amigo que talvez não seja cristão, uma pessoa que não professa a fé no Senhor, não há nenhum problema nisso. A questão é, qual é o seu nível de comunhão com o Senhor? E será que essa amizade que você tem com essa pessoa não cristã vai tirar você dos caminhos do Senhor? A amizade é algo muito profundo e é forte. A amizade, muitas amizades duram anos, décadas, né? Atravessam décadas e pessoas sendo fiéis aos seus amigos. A amizade é algo extraordinário. Vemos alguns casos na Bíblia, por exemplo, de pessoas que eram muito amigas. Entretanto, quando você tem uma pessoa que
que você só vive com essa pessoa, só anda com esse seu amigo, né? Com essa sua amiga, mas essa pessoa só desvia você do caminho do Senhor, só leva você para o mau caminho, então você está perdendo o seu tempo. Você está tendo uma amizade tóxica. Você precisa ter cuidado. Mais uma vez, não há nenhum problema você ter uma amizade de uma pessoa não cristã. Por exemplo, eu tenho muitas, mas nós precisamos saber dividir as situações. Eu vou andar com esse até tal momento, até tal lugar eu posso ir com esse, eu posso andar com esse, eu posso falar isso para aquele, mas o meu convívio é com pessoas que conhecem ao Senhor mais do que eu. Por quê? Porque se eu ando com pessoas que conhecem mais a Deus do que eu, a minha tendência é conhecer mais ao Senhor. E não é isso que a Bíblia diz? Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então que nós venhamos ter isso na nossa mente, né? Com quem nós temos andado. E acabou ou Ebenezer? Como sabemos, o jovem Samuel era alguém que sabia o que queria. É louvável enxergarmos os princípios de obediência, devoção e temor na vida de alguém tão novo. Isso é bem verdade. Eu tenho visto alguns exemplos de algumas pessoas que têm uma idade muito nova e que têm uma dedicação interessante ao Senhor, que se dedica a Deus. É muito interessante a obediência, a devoção, o temor da vida, aquela obediência aos pais, a obediência aos pastores, aos líderes de departamento. Eu acho muito interessante a forma com que a pessoa sabe o que ela quer. Eu estou na casa do Senhor e sou obediente a Deus. Sou obediente ao meu pastor, sou obediente ao meu líder. Eu acho isso tão bonito. E ainda mais nos dias de hoje, né, ver uma pessoa com uma idade tão nova que está trilhando verdadeiramente os caminhos do Senhor com toda a sua sinceridade, com todo o seu coração e com toda a sua verdade, né? Obediência a Deus é algo realmente muito louvável. Seja essa pessoa também, né? Continue sendo essa pessoa que você é, né? De dedicação à casa do Senhor e ao Senhor. E acabou. Quando o povo israelita é derrotado pelos filisteus, a arca da aliança é levada, os filhos de Eli morrem e em seguida o sacerdote também morre. Nesse mesmo dia, a nora de Eli deu à luz a um menino e não resistiu às dores do parto. Antes, contudo, nos seus últimos momentos de vida, ela deu ao menino o nome de Icabô. Foi-se a glória de Deus. É interessante que nós vamos observar que quando a arca da aliança, que aqui no caso é a presença do Senhor, ela é levada, veja o que acontece. Os filhos de Eli morrem, o sacerdote também morre, né? O próprio Eli morre, e agora a sua nora também morre. Olha o que é isso? Quando nós não temos a presença do Senhor, a nossa vida espiritual morre. A nossa vida perde o sentido. Davi fala algo interessante no livro de Salmos 51, no versículo 10, no versículo 11. Não fala o versículo, mas na verdade Salmos não tem capítulos nem versículos, né? O ideal seria Salmos 54, 51, 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante, não me lance fora da tua presença. Por quê? Porque quando nós não temos a presença do Senhor, nós nada temos. Podemos ter milhões na conta bancária, ter muitos bens materiais, ter uma família linda, ter uma família estruturada de uma forma financeira, uma família, eu vou até aqui exagerar um pouco, né? Uma família sem nenhum tipo de problema, mas nós não temos a presença do Senhor, nós nada temos. O importante na nossa vida, na sua vida, é a presença de Deus. Você precisa buscar esta presença, né? Não permita que essa presença saia da sua vida, porque, mais uma vez aqui, pegando aqui um gancho, quando nós perdemos a presença do Senhor, a nossa vida espiritual morre. Ebenezer. As terras do povo de Deus estavam arrasadas ao perder a Arca da Aliança, não havia mais o que simbolizava a presença gloriosa de Deus com o povo. Porém, Samuel, na contramão do que seguia a maioria, continuou firme e fiel diante de Deus e do seu chamado. Independente das circunstâncias, que muitas das vezes são bem complexas, no caso aqui perdeu o símbolo da Arca da Aliança, né? Perdeu a Arca da Aliança, que é o símbolo da presença do Senhor. Perdeu, ainda assim, Samuel ficou firme, permaneceu firme. Independente do que tenha acontecido talvez na sua igreja, talvez esteja acontecendo alguma coisa que desagrade a Deus,
ou até mesmo na sua vida pessoal, importante é que você continue firme no seu chamado. Você tenha aí a firmeza de estar com o coração diante do Senhor para dizer, né, que até aqui nos ajudou o Senhor. De que lado você está? Quando as pessoas só conseguiram enxergar o fim da glória, Samuel fez o oposto, atribuiu toda a glória e gratidão ao Senhor, reconhecendo que eles só puderam chegar àquele momento porque Deus os ajudou. Samuel andou como é digno da vocação que foi chamado. Você tem reconhecido verdadeiramente que a Deus é a glória? Você tem de fato reconhecido que sem o Senhor você nada pode fazer, como diz João 15:5? De que lado exatamente você está? Quando as coisas apertam, quando a mídia, por exemplo, pressiona o cristão, de que lado que você fica? Você fica firme na presença do Senhor, na sua posição, no seu chamado? Ou você vai com a maioria? Ou você vai em acordo com o mundo? Ou você abraça o mundo? De que lado que você está? Seja honesto com você. De que lado? Qual é o seu posicionamento? Como você tem respondido às questões, às afrontas do adversário na sua vida, na igreja? De que lado que verdadeiramente você está? Ou você faz o politicamente correto? Você precisa estar firme no Senhor. Você precisa mostrar que, de fato, independente das circunstâncias, você está com o Senhor e fica firme no seu chamado. Um chamado que nos move. Samuel se tornou um dos maiores líderes que o povo de Israel já teve e foi ativo durante literalmente toda a sua vida. Foi considerado a pessoa mais relevante desde Moisés nos tempos do Antigo Testamento. E ele foi o primeiro de uma tradição profética em Israel, o último dos juízes e aquele que ungiu os 2 primeiros reis da nação. Muito provavelmente, você deve ter passado por algumas situações. Porque quando você tem o chamado do Senhor, e sim, você tem o chamado, talvez você ainda não tenha entendido, ter compreendido. Talvez você esteja igual Samuel. Você está na casa do Pai, o Senhor tem falado com você e você ainda não entendeu que é o Senhor que está te chamando. Quando você entra nessa questão de realmente reconhecer quem é o Senhor faz com que você tenha uma vida notória. As pessoas começam a ter em você uma referência. E por que as pessoas têm você como referência? Porque sabem que o Senhor é contigo, porque sabem que você tem um chamado, que o Senhor te chamou para a grande obra, que o Senhor colocou em você uma grande responsabilidade, mas que também há muito prestígio diante do Senhor. Então o Senhor tem honrado a sua fé e Ele muito provavelmente vai fazer com que a sua vida seja notória, né? Seja pública, as pessoas venham compreender que realmente você é uma pessoa, eu vou dizer aqui, uma pessoa popular. Vamos dizer assim, só para a gente entender. Então você vai virar aquela pessoa popular da igreja. Você é o popular. E por que você é o popular? Porque o Espírito do Senhor está sobre a sua vida. Porque o Espírito do Senhor te guia. Porque o Espírito do Senhor está com você. Porque a palavra do Senhor é a sua bússola. Então você está ligado diretamente com Deus, tu está tendo uma comunhão com o Senhor, pessoal e direta com Deus. Então as pessoas reconhecem essa questão. Então é um chamado que está te movendo, né? Você acaba sendo movido pelo chamado. As pessoas às vezes até te chamam para fazer outra coisa, mas você fala, como Neemias falou no capítulo 6, versículo 3, não posso descer porque estou fazendo uma grande obra. Então você fica firme no seu chamado. As pessoas te chamam até para outros lugares, mas você continua firme na presença santa do Senhor. A lei da semeadura. Por meio do exemplo desse grande homem de Deus, vemos que o Senhor não vê nos jovens figuras inúteis, descomprometidas, preguiçosas, egoístas ou qualquer outro paradigma ruim que possa existir, até mesmo dentro das igrejas. É bem verdade que muitas das vezes as pessoas dizem que os jovens são exatamente isso, né? São inúteis, são descompromissados, né? São preguiçosos, egoístas, entre tantas e tantas coisas ruins. Mas não é isso que a Bíblia aponta, não é isso que a Bíblia diz. E o Senhor, assim como Ele chamou Samuel, ainda na sua adolescência, o Senhor também chamará você. É a lei da semeadura. Então, você faz o quê? Você continua fazendo o que você precisa fazer, aquilo que o Senhor tem te chamado, e certamente você irá colher os frutos dessa semeadura. Certamente você não vai colher agora, vai demorar um pouquinho mais, alguns anos até,
dependendo das circunstâncias, até algumas décadas. Mas você irá colher. E isso é muito interessante, porque se nós formos olhar na bem da verdade, se você plantasse hoje e colhesse amanhã, que graça teria, né? A gente precisa esperar com paciência no Senhor, como diz o Salmo 40, número 1. A gente precisa ter um pouco de paciência, olhar, ver a planta crescer, né? Vou trazer aqui uma ideia aqui de planta. E depois essa árvore vai virar uma árvore, essa planta vai virar uma árvore, e depois dá fruto. E sim, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos, e não pela sua beleza. Lembra lá da figueira? A figueira era linda, mas não valia nada. Por quê? Porque ela só tinha aparência. Então por isso que Jesus amaldiçoou a figueira. Então a lei da semeadura é essa: você semeia hoje, você tem essa responsabilidade diante do Senhor, né? Você é uma pessoa comprometida, você é uma pessoa que trabalha, né? Você pensa nas outras pessoas, então por essa razão o Senhor tem te chamado para fazer a diferença, e certamente você tem feito muita diferença na casa do Senhor. É possível até que você nem note a diferença que você faz, mas sim, você faz. Para concluir, Samuel, Samuel, o chamado de Deus para este jovem ecoou e transpassou tempos e gerações. Agora substitua pelo seu nome. O Senhor continua à procura de pessoas que respondam ao seu chamado. Pessoas que se posicionarão como Isaías e dirão: eis-me aqui, envia-me a mim. Pessoas que responderão como Samuel: fala que o teu servo ouve. Aceite o seu chamado. Você deve aceitar o seu chamado. É uma honra ser chamado pelo Senhor. É uma grande honra, porque no meio de tantas pessoas, o Senhor escolheu você. Então que o Senhor venha estar com você e você venha estar com o Senhor. Se o Senhor te apontou, se o Senhor está com você, que o Senhor te chamou para a grande obra, faça, porque é um grande privilégio, é uma grande honra trabalhar para o Senhor, ser servo do Deus Altíssimo. E se Ele te chamou é porque Ele te aprovou. Então, certamente você irá colher muitos frutos desse seu chamado. Portanto, responda como Isaías: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, pega firme neste negócio. Hora da revisão, número 1. Assim como outros personagens estudados anteriormente, seu nascimento envolve um acontecimento milagroso e uma consagração especial ao Senhor. Número 2. Samuel nos ensina que é possível frequentar, morar e trabalhar no santuário, mas não conhecer diretamente o Deus do santuário. Número 3. Porque o menino nasceu no dia em que seu sogro, seu marido e seu cunhado haviam morrido. E além disso, a arca da aliança havia sido levada após a derrota dos israelitas para os filisteus. Número 4. Samuel quer dizer Deus ouve, ou ainda, eu o pedi ao Senhor. Número 5. Eli cai da cadeira e quebra o pescoço após receber a trágica notícia da morte de seus 2 filhos. Então não seja aí como os 2 filhos de Eli, né, Ofni e Finéias. Seja como Samuel, seja como o menino Samuel, vocacionado pelo Senhor, chamado pelo Senhor, e certamente você terá, claro, né, privilégios e também responsabilidades. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!